Hoje é 7 do mês de maio de 2024. Viemos aqui ao Gil Zenete Guerra, Colégio Gil Zenete Guerra. A gente está aqui, ó, dentro do Gil Zenete Guerra, para mostrar para você. Já está aí poucos alunos, porque a gente pegou a hora mais calma para gravar com você. E nós vamos para cá, ó. Mostrar para você os primeiros empreendedores de Pão de Açúcar. Está aqui, a placa está dizendo: nós sabíamos que você viria. Tá bom, obrigado. Você sabia, a gente está aqui. Então tá aí os primeiros empreendedores de Pão de Açúcar, para ficar na história do nosso lugar, para que a juventude e os novos alunos do Gil Zenete Guerra saiba quem foi os primeiros empreendedores de Pão de Açúcar. E aqui eu quero agradecer, ó, a essa turma toda, a esses meninos aqui, ó, todos os estudantes, também a professora que está aqui. Eu quero agradecer a todos e eles vão falar um pouco dos primeiros empreendedores de Pão de Açúcar e ficar aí marcado na história como o rapaz que nós começamos aqui, no primeiro empreendedor, um deles que foi seu Zé Vitorino. Eu posso atrapalhar ele um pouco, porque eu também vivi esse tempo, mas ele pode dizer quem foi seu Zé aí, que fica na história. Bom dia, meu nome é Matheus e agora eu vou falar um pouco sobre José Vitorino. José Vitorino nasceu dia 25 de setembro de 1940. Ele foi um dos primeiros empreendedores daqui de Pão de Açúcar. O nome da mãe dele e do pai dele são Antônia Leopoldina e José Vitorino. Ele morava na roça e ele trabalhava limpando mato no roçado. Quando ele recebia o salário, o pai dele gastava todo dia nos jogos, que o pai dele gostava muito de jogos. Aí José Vitorino, vendo que não ia dar certo, começou a sua carreira de barbeiro. Na sua carreira de barbeiro ele ficou lá há 59 anos, só nesse emprego de barbeiro. Teve um dia que ele parou porque ele já estava muito velho e decidiu descansar, né? Aí, infelizmente, hoje ele já não é mais vivo e quando ele começou a sua carreira, ele cortava o cabelo embaixo dos pés de imbu que tinha do lado da casa dele. E agora eu posso apresentar um pouquinho a vocês sobre os instrumentos que ele usava. Essa aqui foi a primeira carteira que ele usou para cortar cabelo. Aqui estão os objetos, a maleta que ele usava, sua capa e seu óculos, que até hoje está aqui, lindo e em perfeito estado. Aqui estão as máquinas que ele usava antigamente, são uma relíquia muito grande, que eu nunca vi isso aqui. E essa tesoura aqui tem 59 anos de idade, que já é muito antiga e foi a primeira tesoura que ele usou para cortar cabelo. E aqui estão todos os instrumentos restantes que ele usava para deixar as pessoas com cabelo lindo e maravilhoso. E é isso. Esse menino, tá vendo que ele contou a história de onde começou, debaixo do pé de imbu, e se tornou, eu acredito que com o seu Elias Tavares, também que é da época, mais ou menos, foram os primeiros barbeiros de Pão de Açúcar. Mas seu Zé Vitorino, cortei muito, né? Aos meus 60 anos a gente cortou muito. Quero agradecer ao rapaz aqui que mostrou quem foi seu Zé Vitorino. Está aqui, ó. Aqui está a foto dele. A foto dele. E que foi quantos anos de barbeiro que você falou? 59 anos de barbeiro. 59 anos, não foi brincadeira. Não. Obrigado e até a próxima. Eu venho agora com a menina que fala do seu Sebastião Marinheiro. Falar de seu Sebastião Marinheiro falar da história de Pão de Açúcar, mas ela tem muito mais conhecimento do que eu e ela vai falar um pouco para você. Bom dia, meu nome é Maria Isabela. Eu vou falar um pouco sobre a história de seu Manuel do Nascimento, mais conhecido como Sebastião Marinheiro. Sebastião Manuel do Nascimento nasceu em São Bento, Matheus Vieira, zona rural do Taquaritinga do Norte, no dia 19 de julho de 1927. Ele era filho de João Manuel do Nascimento e Maria Caçula do Nascimento. Desde menino, ele já pegava na enxada para ajudar no sustento da casa. E conforme ele foi crescendo, na sua adolescência ele já começou comercializando ovos, galinha e retalho.
e daí ele foi pegando carinho pela profissão. No ano de 1947, ele se casou com Carolina Leopoldina de Jesus, com quem teve 8 filhos. Valfredo, conhecido como Buchada, Paulo Marinheiro, Antônio, conhecido como Toinho, Caboclo, Severina, conhecida como Pretinha, Vera Lúcia, conhecida como Fula, e Zélia. No ano de 68, ele decidiu tentar sua vida aqui no distrito de Pão de Açúcar. Chegando aqui, ele teve mais um filho, Valmir Marinheiro, e continuou com seu trabalho, estendendo para Santa Cruz do Capibaribe, Taquaritinga do Norte, e continuou aqui em Pão de Açúcar no mercado público. Atualmente, o mercado público tem o nome dele em homenagem, né? Ele era uma pessoa muito sociável, era muito gente boa, de verdade. Tinha muitas amizades por aqui. Mas, infelizmente, no dia 11 de junho de 1994, depois de um dia normal de trabalho, ele acabou falecendo, sendo vítima de um infarto fulminante. Daí deixou o Pão de Açúcar inteiro em luto, né? Deixou grandes saudades. Mas tá legal, a menina contou tudo, né? Ela contou tudo em pouco, resumiu a vida de seu Sebastião em pouco. A gente tem algumas coisas a acrescentar dessas pessoas, porque nós convivemos com elas. Eu convivi com esse pessoal todo. Ele chegou em Pão de Açúcar em 68, eu já tinha 1 ano de idade, então já é muito. Mas valeu, obrigado, até a próxima. E olha, eu quero que vocês se lembrem de uma coisa, vocês estão fazendo a maior história de Pão de Açúcar. Vocês estão deixando aí um legado muito bonito para Pão de Açúcar e eu só tenho que agradecer. Ver uma balança como essa, para esse jovem, essa balança não significa nada, mas para quem é do meu tempo, sabe o luxo que era você chegar e ter uma balança dessa. E a vida continua aí com novos eventos da tecnologia. Eu vou falar do seu João Custódio. Seu João Custódio, essa menina vai falar agora, que nos deixou ano passado, grande figura, tem grandes amigos, seu João Custódio, e ela vai falar, porque ela sabe muito mais do que eu. Bom dia, meu nome é Raquel. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o seu João Custódio. Seu João Custódio nasceu dia 17 de agosto de 1935, em Lagoa, na Paraíba. Seus pais chamavam-se José Antônio Custódio e Madalena Ana da Conceição. O casal teve 9 filhos, 4 meninas e 5 meninos, sendo João o terceiro filho do casal. Viveu durante toda a sua infância lá na Paraíba, com seus pais e irmãos, vivendo da agricultura e de um hotel que seus pais tinham. Conheceu a sua esposa em 1953, quando ela foi visitar a sua irmã, que morava ao lado do hotel de seus pais. Passaram cerca de 1 ano namorando e se conhecendo e casaram. Ela tinha 14 anos e ele 19. Tiveram 14 filhos, 6 na Paraíba e 8 em Pernambuco. Saiu da Paraíba para morar em Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte, onde começou a trabalhar comercializando rádios e porcos em cidade, vendendo e trocando pelo que aparecesse. Em 1970, ele colocou uma bodega lá nas Varginhas. E como ele trabalhava em uma firma, sua família era que tomava conta dessa bodega. Em 1976, ele entrou totalmente no ramo de cereais, vendendo feijão, milho e entre vários outros cereais no mercado de Pão de Açúcar, na Feira de Santa Cruz e no mercado de farinha. Não existia televisão onde ele morava, lá na Varginhas. Então, em 1978, ele comprou uma televisão e levou para sua casa. E como quase ninguém nunca tinha visto uma televisão, foi a sensação do momento. Todos os seus amigos da vizinhança iam para sua casa com um tamborete na cabeça para assistir. E ele sempre oferecia um cafezinho e uma bolacha. Em 1985, ele começou a vender sacos de feira para os vendedores da feira de Caruaru. Durante toda a sua vida, ele trabalhou entre outros diversos trabalhos, entre eles fabricante de mala, que aprendeu a fazer lá em Sergipe. Além disso, trabalhou também na agricultura, tendo seus trabalhadores, os quais almoçavam em sua casa. Pai de 14 filhos, 7 em memória, criou também a filha de uma vizinha,
que morreu e mais tarde também criou o filho dela, que amava como neto. Hoje ele tem 30 netos e 34 bisnetos. Senhor João fez durante toda a sua vida muitas amizades por onde passou. Nunca mediu esforços para ajudar todos aqueles que precisavam de si e de sua família. Estava sempre disposto para ajudar quem precisava. Gostava muito de política. Viveu o casamento assim como o mandamento diz, 69 anos, até que a morte o separou. Infelizmente, dia 5 de dezembro de 2023, ele faleceu. Seu João Custódio deixou um lindo legado para todos aqueles que o conheceram e tiveram a honra de conviver com ele. Mas parabéns, outra história que eu aprendi, tá? Com a menina quanto aquela, o menino também que mostrou, essa deu uma linda história. E agora eu vou passar, quero agradecer ela só mais uma vez, tá? Eu vou passar para seu Venâncio, conheci seu Venâncio demais. O Venâncio era uma figura fora do comum, pessoa alegre, tinha um coração de ouro, mas temos um menino que, como eu digo, eu não sei de nada, cada um deles sabe muito mais do que eu. Bom, seu Júlio Tomás da Silva, mais conhecido como Senhor Venâncio, nasceu em 28 de 5 de 1927 e nasceu em Vertentes. E ele passou 12 longos anos trabalhando como vaqueiro. Só que em 1979, pela influência de seu irmão Zé Tomás, ele foi vir para Pão de Açúcar morar aqui. Mas de 1980 até 2001, ele teve um hortifruti, um mini hortifruti em frente à sua casa. Logo após, ele fez uma grande bodega onde vendia várias outras coisas, que durou esses longos anos. Até que em 2001 ele infelizmente faleceu e não tinha quem tomasse conta da sua bodega. Mas essas são uma pouca das coisas, essa é a sua balança que ele usava tanto no hortifruti como na sua bodega. E aqui algumas das coisas que podemos ilustrar sobre as coisas que ele vendia na bodega. Bom dia, meu nome é Sara. Eu vou contar a biografia de Abdias Costa da Silva. Abdias nasceu no Tatus, município de Taquaritinga do Norte, em Pernambuco. Ainda jovem, criança, ele era esperto e corajoso. Desde cedo, desenvolveu um sentimento empreendedor e trabalhador. Ainda moço, foi para Recife em busca de trabalho para sustentar sua família. Um tempo depois conheceu uma menina moça, Lourdes, com quem se casou aos 24 anos de idade. 3 anos depois do casamento, ele recebeu uma proposta irrecusável que mudaria o rumo da sua vida. Aí ele passou a gerenciar a bodega de seu lembrável pai. No começo não foi muito bom, a clientela era bem pequena. Ele lembra que seu primeiro cliente foi o senhor João Custódio, que às 10 horas da noite pedia um copo de pinga. As coisas só foram engrenando depois, com a reforma e construção da BR-104, especificamente EIT, Empresa Industrial Técnica, que promoveu um aumento considerável na sua clientela. Depois, quando a açúcar foi se desenvolvendo e chegaram os mercadinhos e supermercados. Então, Abdias resolveu transformar sua bodega em mercadinho. Abdias tem 7 filhos. Passado anos, 30 anos depois do comércio, ele resolveu fechar, pois afirma ele mesmo que preferiu fechar a quebrar. Até hoje ele é vivo e permanece no nosso distrito, contando suas histórias e lembrando, junto com sua família e amigos. E essa foi a história dele. Olha, a menina contou a história do seu Abdias e a hora da gente tá avançada, né? Aí o pessoal, são jovens aí, estão desde manhã aqui e eles estão cansados, estão todos cansados. A gente vai dar uma parada, mas com certeza absoluta a gente vai voltar para a gente continuar, porque, rapaz, é muita história. É Pão de Açúcar aqui.
E eu quero dizer a esses meninos que leiam cada uma história dessa, cada uma dessa que passou, porque essa é a única chance que vocês têm de saber da verdadeira história de Pão de Açúcar. Eu quero agradecer por ela fazer seu Abdias. A próxima eu vou fazer a seu Pierre, está aqui. E nós paramos com o seu Abdias porque o pessoal está cansado. Mas daqui a pouco, eu te prometo, a gente está de volta. Valeu? Daqui a pouco a gente está aí fazendo mais história para você. Olha, a gente volta agora, a gente está de volta agora. Como a gente mostrou, nós estávamos com o seu Abdias, você lembra? Está aí, seu Abdias. E agora a gente continua na história dos empreendedores de Pão de Açúcar. Os primeiros empreendedores de Pão de Açúcar. E o próximo da nossa história está aqui, é o grande Pierre, seu Pierre, essa figura fantástica com Dona Júlia, os dois aqui, ó. Seu Pierre e Dona Júlia, conheci fantástica. Mas quem tem mais história para contar sobre eles dois é essa garota aqui, ó. Vamos ver o que ela tem aí para falar do seu Pierre. Pierre Bernardino, mais conhecido como seu Pierre, nasceu em uma cidade de Itaquaritinga do Norte, da sua mãe, Isabelle. Ele nasceu no dia 25 de 6 de 1915, em uma família de 10 filhos. Em sua juventude, ele desempenhou algumas funções tais como açougueiro, pedreiro, vendedor de sandálias e também vacinava cachorros e animais. Ele se apaixonou por uma mulher chamada Julieta, onde tiveram 7 filhos e ele morou em tais cidades como Pão de Açúcar, Vazias, Alagoas e também Itaquaritinga. E quando ele viu a chance de empreender seu negócio e que ele crescesse cada vez mais, ele vendeu todos os animais que ele tinha, como bode, galinhas e boi, vendeu todos e comprou um terreno em frente da usina de algodão para abrir sua bodega. Na sua bodega tinha praticamente de tudo e ao decorrer a usina ia crescendo cada vez mais, a sua bodega também. Então ele foi ampliando ao ponto que chegou a ter hospedagem e também café da manhã. Ele morreu aos 78 anos, no dia 2 de 8 de 1993, por problemas respiratórios, e desde então deixou muita saudade aos seus familiares e amigos. Ah, bonita história. A história foi bonita. Não sabia da história do seu Pierre e que tinha sido tão grande. Está aqui, nós estamos fazendo esse trabalho porque são pessoas que eu conheci, eu convivi, mas que sempre quando a gente vê uma jovem falando sobre essas pessoas que se foram, a gente volta no tempo. É uma grande história. Mas eu agradeço a ela por ela participar do nosso vídeo sobre essas figuras de Pão de Açúcar. E vamos passar para outro, que esse conhece, esse sabe. Esse vai falar de Deira. Você sabe que é Deira, olha lá, ele vai falar do seu Deira, que teve a bodega ali no centro, era a bodega no centro. Quem nunca foi lá no banco de Deira, na bodega Deira? Mas para falar um pouco sobre seu Deira, está aqui de frente outro jovem para falar um pouco para você. Vamos ver aí a linda história que ele tem para nos contar. Me chamo Gabriel, sou aluno do Nono Verde, eu vou falar sobre o seu Deira, mais conhecido como Marcelino Pereira da Silva, um apelido carinhosamente chamado Seu Deira. Seu Deira foi criado em Itaquaritinga do Norte, onde se casou-se com Aline Figueira Costa. Seu Deira conta que quando era menino, em tempo de guerra, era muito difícil a alimentação, pois era escassa, que mesmo morando em sítio, a dificuldade era grande. Ele conta que recebeu uma proposta para trabalhar em seringueiro, no Amazonas, que era bastante comum entre os nordestinos, esse trabalho. Ele conta também que foi para o Piauí, pois não queria se casar com uma menina, que ele fala que foi em um caminhão de pau de arara. Ele conta que lembra que tem um primo que morava no Piauí.
Encontrando o primo, ele fala sobre o serviço de seringueiro. O primo fala a ele sobre os altos riscos desse trabalho, doenças e os animais. Com a alta chance de mortalidade, seu Dera desiste da viagem, ficando um tempo no Piauí. E depois voltando para Taquaritinga do Norte, onde reencontra seu amor de infância, Alice Figueira. Quando a família de Alice era contra esse relacionamento, então eles resolvem casar. Depois da missa, pelo domingo de manhã, escondidos. Tendo 18 anos, eles resolvem fugir. Seu Dera teve 3 filhos, chamados Jaime, Gerson e Gersinho. Ele veio para Pão de Açúcar, onde teve mais 4 filhos, abrindo uma bodega no centro de Pão de Açúcar, que praticamente vendia de tudo, entre gás, querosene, perfumes, bolachas, brinquedos e uma variedade de bebidas. Ele conta na sua biografia que abriu uma capelinha, junto com o seu pai, que eles construíram, para que os católicos fossem toda Semana Santa. Na sua biografia, ele também conta que ele fazia garrafadas que curavam, que tratavam da asma e dor de dentes. Seu Dera ficará bastante reconhecido, a sua história nunca será esquecida por o pessoal do Pão de Açúcar. Viu? É uma história, eu conheci essa história, mas não com detalhes, e você vê, ó, cada um deles mostra realmente com que trabalhou. E ele falou de Marcelino, era Marcelino mesmo. Aqui a figura de seu Marcelino e de dele. Depois eu vou tirar uma foto da biografia aí de cada um, pra gente mostrar. Olha, gente, esse trabalho que a gente está fazendo hoje aqui, no José Neto Guerra, são jovens que não conheceram esse pessoal aí não, viu? Eu conheci cada um deles, mas eles não. E eu vou passar para uma figura, para mim, fantástica. Todos aqui marcaram, todos aqui, como seu Pierre. Por que não falar de seu Pierre, daquelas risadas de seu Pierre? Por que não falar de seu Abdias? Seu Abdias é falar de seu Rocha, cara, não tem como separar eles. Falar aí de seu Deira, não tem como, tem a bodega no centro da cidade, que era lá perto da padaria de seu Miminho. Vamos pegar a história aí, padaria de seu Miminho, né? Com a padaria que era perto de Deira, e outros que fizeram parte daquele lugar. Mas ali está seu Dedinho, essa figura a quem eu tenho o maior respeito e consideração, que nos deixou há poucos dias, mas temos mais um jovem que fala de seu Dedinho aqui, ó. Vamos ver mais uma história, um pouco da história de seu Dedinho. Boa tarde, prazer, me chamo Caio e hoje eu vim falar sobre José Valdemiro de Araújo, carinhosamente conhecido como seu Dedinho. Seu Dedinho nascido dia 1º de maio de 1942, filho de João Francisco Valvedino e Maria José da Soledade, pai de 6 filhos, Antônio, Aguinaldo, Thelma, Gessé, Noemi e seu Dedinho, desde muito cedo foi um homem muito estudioso, gostava de fazer cursos e dentro desses cursos ele fez curso de pedreiro e técnico de eletrônica. Consertava rádios e fazia feira de sulanca, como os primeiros sulanqueiros da região. Anos depois, o mesmo entrou no ramo de lanche, juntamente com sua esposa, criaram a tão famosa barraca do seu Dedinho, localizada ao lado da escola de José Neto Guerra, onde vendiam vários lanches deliciosos, como cachorro-quente, moleque, salada de frutas, bolos e seu famoso pão assado na chapa, todos amavam. Algo muito lindo que ele fazia quando era criança, quando a criança chegava com fome, mas não tinha dinheiro, ele não deixava ela com fome, ele dava lá o lanche de graça para elas. Era um homem muito amado, de coração muito grande. Amava seus clientes. Aos 80 anos, já se sentia cansado, não vendia mais outros lanches, só com assado na chave, que prevalece até hoje, onde seu filho caçula falando do seu comércio. Seu Dedinho faleceu no ano 2021, aqui mesmo em Pão de Açúcar. Tá vendo aí?
Um dos primeiros evangélicos de Pão de Açúcar foi seu Dedinho. Eu acredito que seu Dedinho, ele foi evangélico por 30 anos, 35 anos, nessa fé, por aí. Segundo ele dizia, sabe o quê? Seu Dedinho chegava a dizer que era 28 anos de fé. Era uma das suas maneiras dele se identificar como um dos primeiros evangélicos de Pão de Açúcar foi seu Dedinho. Cara, eu estou vivendo um mundo não de fantasia, mas de história. E eu vou passar para a garota que está aqui, que fala mais aqui, e só uma surpresa. Eu vou começar uma surpresa. Você não sabe, por o que eu estou mostrando, essa pessoa mexia com isso aqui, ó. Tomei muita injeção com esse cidadão e que curava, viu? Curava mesmo. Eu falo de seu João Gonçalo, que era de Toritama, mas que veio para Pão de Açúcar, gostou de Pão de Açúcar e ficou até o seu último dia de vida em Pão de Açúcar. Mas não é eu que vou falar nada não, quem vai falar é a jovem sobre ele, ela sabe muito mais do que eu. Eu vou esperar qual das duas. Boa tarde, eu vou falar um pouco sobre João Gonçalo de Souza, mais conhecido como João Enfermeiro. Nascido em 24 de julho de 1921, na cidade de Toritama. O nome do seu pai é José Gonçalo de Souza e o nome da sua mãe é Juventina Maria da Costa da Conceição. Boa tarde. Continuando a história, em 1970, ele se formou em enfermagem, ficou mais conhecido como João Enfermeiro, e ele começou a trabalhar no Hospital de Caruaru, localizado em Pernambuco. 5 anos depois, em 1975, ele veio para cá, para Pão de Açúcar, no intuito de abrir uma farmácia. Passou 31 anos fazendo muitas atividades aqui, e aqui em Pão de Açúcar nunca foi uma cidade, sempre foi o distrito de Itacoaritinga. Mas muitas pessoas não precisavam se localizar para outros cantos, porque aqui ele fazia coisas de emergência. Exemplo, cirurgias, seturas, curativos, pontos. Ele também dava receitas médicas, aplicava injeções. E ele teve 2 filhos, pôde ter o prazer de ter 2 filhos. Teve uma esposa, mais conhecida como Dona Mariquinha. E infelizmente ele chegou a falecer no dia 17 de junho de 2006. Hoje em dia ele se encontra sepultado onde ele nasceu. Ela disse tudo. Seu João começou mais ou menos em 75 mesmo, porque houve alguns episódios nos anos 70 que seu João participou ativamente em termos de doença de saúde. E foi lá nos anos 70, como ela falou. Está aí uma grande homenagem a seu João Gonçalo, que é seu João Enfermeiro, mas as meninas contaram muito bem. Mais uma história para ficar na história de Pão de Açúcar. Cara, esse daqui eu não vou falar muito com as meninas, eu não vou falar muito, porque esse cidadão aqui, só de longe, ele foi quem fabricou essa figura que está aqui filmando você, tá? Eu convivi 30 anos com ele, a gente viveu 30 anos juntos e eu sei mais ou menos como é a história dele. Mas a menina quer falar alguma coisa, quer dizer alguma coisa, eu agradeço ver o depoimento e a conversa do que ela tem para falar. Zé Cadu, ele nasceu no dia 29 de junho de 1924, no Brejo Chamado de Deus, filho de um senhor chamado Manuel e de uma moça chamada Maria. Ele foi órfão de mãe muito cedo e passou a morar com familiares, parentes e com o tio Bento, né? E ele estudou apenas 27 dias, o que fez com que ele se torne semi-analfabeto, mas mesmo assim, mesmo sem o apoio da escola, ele conseguiu aprender a ler e a escrever, né? Toda a inteligência que tinha
ele era muito católico, fazia questão de acompanhar a missa e aos terços, né, da igreja católica. E ele se casou com Dona Inês, né? Dona Inês, que mais tarde vai ser homenageada com o nome da creche, a creche municipal Inês, né, homenageia a sua esposa, Dona Inês. Com Dona Inês ele teve 4 filhos, né, dentre eles Gilson, Gilvan, Juarez e Maria, os filhos deles. Ele começou aqui em Pão de Açúcar na década de 60 e começou com uma loja onde hoje se localiza a Crente do Morro, em frente à igreja. Expandiu seu negócio para o ramo, diariamente, piedade. Também temos na Praça do Colégio, né, que é Praça de Acadão, em sua homenagem, uma avenida nas margens da BR-104. Então a gente viu hoje também o recado. E é isso. Obrigada. Francisco da Silva, mais conhecido como Senhor Dono. Ele nasceu em Barra de Tabocas no ano de 1949. No ano de 1973, ele começou o comércio de calçados. Ele tinha um cronograma para ir para as feiras. Às segundas, quartas e quintas ele ia para a Feira de Santa Cruz. Aos sábados, Portão e aqui no Brasil para os domingos. Enquanto ia para a feira, ele deixava vários tipos de calçados em casa, para que a alfândega fosse lá e fosse assistir com sua esposa. Seus 3 filhos mais velhos, Nildo, Leide e Deilton, ajudavam eles com as feiras. Há mais ou menos na casa de 20 anos, nesse comércio ele parou e começou outro negócio, abriu um mercadinho, um armazém de material de construção. Obrigada.